Seja bem-vindo ao Play for Fun. Deixa eu dar uma ajeitada aqui. O vídeo de hoje é pra gente falar sobre a mais nova, referindo-se a Dragon Ball Z Kakarot. Ou melhor, Dragon Ball Z Kakaroto. O mestre Akira Toriyama disse que nós teremos histórias inéditas para este jogo. Histórias que não foram contadas no mangá, nem mesmo no anime. Então, teremos o que? Mais coisas sendo inseridas no cânone de Dragon Ball Z, assim como a mais recente representação, recriação do Saiyajin Broly. Então, provavelmente nós podemos ter eventos entre eventos aí, por exemplo, sei lá, alguma coisa entre a saga dos Saiyajins que pode não ter sido contado, porque tem um tempo, né? Tem o tempo que o Goku tá treinando, o tempo que os Saiyajins vão chegar na Terra, o tempo que o Gohan tá treinando com o Piccolo. Tipo, era só isso que estava acontecendo no universo? Pode não ser só isso que estava acontecendo no universo. Pode ter sido mais coisas. Mas o mestre Akira deixou bem claro isso. Nós teremos histórias inéditas sim, e elas farão parte do cânone sim. Se você vai hatear sim, mas vai acontecer sim. E uma das partes que me deixou triste nessa declaração do mestre Akira Toriyama, mas ele é o mestre Akira Toriyama, ele pode fazer a declaração que quiser que eu vou ficar alegre, mas eu fiquei triste por um determinado ponto, que ele é bem enfático ao dizer que a história de Dragon Ball Z Kakaroto, ela se inicia a partir do momento que o Goku descobre o seu nome de nascimento. E por que isso me entristeceu? Porque quando o Goku descobre o seu nome de nascimento, é no início da saga dos Saiyajins, no Dragon Ball Z. Quando o Goku já tá grande, ele já tem o Gohan, ele já está casado com a Tite, tá? E aí ele encontra-se com o Raditz e o Raditz fala sobre a missão pela qual ele foi enviado para a Terra, né? E eu achei que por se tratar da história de Kakaroto, a história do Goku, isso se iniciaria lá atrás, quando o Goku foi enviado para a Terra de fato, porque já tivemos atualizações dessa história, tá? No anime de Dragon Ball, a gente vê nos primeiros episódios que não é, como que eu posso dizer? É muito fácil entender isso também. Na época que a gente vê que a gente é criança, a gente não entende, mas depois você entende. Que é o mestre Kami contando que o vovô Gohan, ele recebeu uma criança, ele encontrou uma criança, daí ele adotou essa criança e na visão do mestre Kami sobre os fatos, para ele era um recém-nascido que o vovô Gohan encontrou. Mas na verdade, o Goku quando chegou na Terra, ele tinha 6 anos de idade, já era um Saiyajin em formação. Então isso que é interessante. Não anulou a história que tem lá naquele Dragon Ball clássico. O fato é que aquilo é a versão do Mestre Kami, contando que teve uma criança e o vovô Gohan assumiu e começou a cuidar dela ali. Mas eu achei que fosse nesse ponto que fosse começar, porque de verdade a história do Kakaroto começa, na verdade começa no planeta dos Saiyajins, mesmo, antes da destruição. Mas ela se inicia ali, né, com o Goku descobrindo as coisas e afins, descobrindo o mundo, aprendendo coisas, até chegar no ponto em que ele vai lá pro torneio de artes marciais, aí a Tite vai enfrentar ele, não reconhece a Tite, aí a Tite cobra ele porque ele falou que ia casar com ela, aí eles saem no braço, e aí o Goku tava achando que casamento era alguma coisa de comer, e na verdade não era. O Goku aceitou um casamento sem saber o que era, se casou mesmo, honrou o rolê, e aí teve o menininho Gohan, e me entristeceu por isso. Tipo, é uma série de histórias, tá, que podem ser aproveitadas, tomara que seja aqui no Triângulo, por favor, aproveita isso, porque Dragon Ball Z Kakaroto é um RPG de ação em mundo aberto que pode ser uma maravilha do universo de Dragon Ball. E eu gostei muito do que foi feito em Dragon Ball Online, que teve envolvimento direto do mestre Akira. O que veio depois, os sucessores dele, que foram Dragon Ball Xenoverse e Dragon Ball Xenoverse 2, foram duas coisas bem interessantes. Também Dragon Ball FighterZ foi legal, tá? Para um jogo de luta ele é bem bom, tem uma historinha ali para preencher, né, o modo história do título, apresentando Android 21, como a história original também é bem interessante, mas Dragon Ball Z Kakaroto tem o potencial para se tornar um jogo sensacional e contar a história do nosso amigo Cenoura. Se você não entendeu ainda porque Cenoura, é porque Kakaroto é trocadilho de carrot. Carrot significa cenoura, entendeu? Por isso que o Goku usa roupa laranja. Coisas de louco aí, parceiro. Mas, eu fico por aqui.
E a gente se encontra no próximo vídeo. Façam orações, não sei, devoções, palpitações, negociações, coisações para que Akira Toriyama aproveite toda a história de Son Goku, toda a história do Kakaroto nesse Dragon Ball Z Kakaroto, porque eu quero vivenciar toda essa história. Aliás, para eu não me esquecer, tem um título que foi lançado na China, que eu tô tentando jogar, mas tá difícil, tá? Eu consegui usuário e afins para jogar o jogo, mas eu não tô conseguindo logar no título, porque o launcher é meio zoado. É Dragon Ball Time and Space Legends. Ele parece ser um sucessor direto do Dragon Ball Online. E os gráficos são legais. Se eu conseguir, eu trago pro canal, mas por enquanto é isso aí. Esse jogo foi lançado recentemente, tá lá na China, porque os direitos foram cedidos pros chineses. Os chineses são loucos mesmo, eles falam o jogo mesmo, e o jogo funciona certo lá na China. No resto a gente tenta. Mas agora eu fico por aqui mesmo, falou? Então, até mais. Não esqueça de visitar playforfun15.com. Se inscreve aqui no canal, que deixa uns comentários embaixo aí pra gente. Tem umas coisas muito interessantes pra gente falar nesses dias aí. Ou não sei. Depende de como vai estar o rolê. Mas a gente se encontra no próximo vídeo. Falou, valeu, até mais e tchau!